Olá, pessoal! E vamos à correção de mais um simulado. E para esta semana, nós separamos questões organizadas pela banca IBAD. Então, se você está se preparando para um concurso organizado por esta banca, fique aqui nessa aula até o final, porque eu tenho certeza de que a resolução dessas questões fará toda a diferença aí no seu resultado. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Patrícia Santos, eu sou professora de língua portuguesa e estou aqui toda semana fazendo este trabalho, fazendo a correção de questões organizadas aí por diversas bancas. Portanto, se você está se preparando para qualquer concurso público, este canal é para você. Então já se inscreva, não deixe para depois, porque eu sei que se você deixar para depois, você acaba não se inscrevendo. Então se inscreva agora mesmo e aqui abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um link para que você esteja conosco lá no nosso grupo gratuito de estudos. Lá nesse grupo nós disponibilizamos os materiais com antecedência. Este simulado aqui, por exemplo, foi disponibilizado lá no grupo. Quem está lá conosco já resolveu as questões e agora virá aqui para apenas assistir, né, a correção de cada uma delas. Então, se você quer estar conosco aí nesse grupo, é só clicar no link que vai ficar disponível aqui abaixo, tá bom? E agora, sem mais delongas, bora, porque quem quer passar não enrola. Vamos à nossa primeira questão, e é uma questão que vai trabalhar um conteúdo que aparece em todas as provas organizadas pela Banca IBAD. IBAD ama trabalhar com esse tipo de questão, que envolve aí a nossa ortografia, a escrita correta das palavras. Então, vamos ver o que ela pediu aqui na questão 1. A opção abaixo em que um dos vocábulos está grafado erradamente é letra A, aquecer, com SC certinho, descida SC certinho, arborecer correto também com SC. Então, tudo perfeito aqui na letra A. Letra B, adolescente, SC, ok. Rescisão, SC, ok. Florescer, ok, também com SC. Letra C, fluorescente, ok. Condescender, ok, com SC. E arborecer, ok, com SC. Na letra D, nós temos piscina, ok, com SC. Crescimento, ok, com SC. E adoecer, não, né, gente? Aqui nós temos um problema, porque adoecer nós escrevemos assim, né? Não é com SC, é com C. Então, a alternativa que nos trouxe uma palavra que foi grafada erradamente foi essa, né? A alternativa D é a nossa alternativa, aqui o nosso gabarito. E a alternativa E, ela nos trouxe consciência, ok, SC, acentuação perfeita, decréscimo, ok, e efervescer, ok. Tá? Então, o nosso gabarito realmente é a alternativa D, tá? Então, muita atenção a esse conteúdo, priorizem esse conteúdo, porque ele sempre aparece, tá? Agora, a questão 2 vai trabalhar com algo bem interessante e que a banca IBAD também cobra de forma recorrente, que é o nosso trabalho com as siglas. E aqui, olha o que ela cobrou. Todas as frases abaixo mostram siglas bastante conhecidas. Entre elas, aquela que foi formada por critérios diferentes das demais é. Então, ela vai trabalhar aqui com a formação das siglas. Uma sigla, as siglas, né, elas podem ser formadas atendendo a critérios diversos. Eu posso formar uma sigla, por exemplo, pegando a primeira letra de cada palavra que forma essa sílaba, tá? Então, eu pego a primeira letra de cada palavra. Eu posso formar pegando a primeira sílaba da primeira palavra
e trabalhando com as primeiras letras das demais palavras. Então, são processos de formação aí, né, diferentes. A banca quer saber qual alternativa nos trouxe um critério ali que se diferencia dos demais. Então, vamos ver aqui na letra A. Na letra A, ela nos trouxe a sigla FGTS. FGTS significa Fundo de Garantia. Chegar um pouquinho para aqui. Peraí. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Então, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Olha como essa sigla foi formada. Ela foi formada a partir da primeira letra de cada palavra dessa sílaba. F de fundo, G de garantia, T de tempo, S de serviço, FGTS. As preposições aqui você desconsidera, ok? Então, esse foi o processo de formação para essa sigla FGTS. Primeira letra de cada palavra. Vamos ver na letra B. Na letra B, nós temos a sigla SABESP. E SABESP é Saneamento, né? Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Observem que o processo de formação foi diferente. Agora, ó, foi usada a primeira sílaba da primeira palavra, não apenas a primeira letra, a primeira sílaba da primeira palavra e depois a primeira letra das demais palavras. Então, na letra B aqui, nós temos um processo de formação diferente do da letra A. Agora vamos ver os demais, né? Na letra C, nós temos BNDES. E BNDES é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, essa sigla aqui foi formada pegando a primeira letra de cada palavra dela, tá? Que a formou. Então, ela foi formada pelo mesmo processo daqui de cima, ó, da letra A. Então, a diferente aqui, né, já é a alternativa B. Mas vamos continuar conferindo. SAMU. O que é SAMU? Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Tá vendo? Novamente, a primeira letra de cada palavra. Então, igualzinho aqui a A. Letra E. Temos a sigla IR. IR é Imposto de Renda. Primeira letra de cada palavra, processo de formação, idêntico aqui ao da letra A também. Então, a diferente, de fato, é a letra B. Então, isso daí é a banca trabalhar com a formação da palavra, tá? Você vai observar como aquela sigla foi formada. Foi utilizado ali, foram utilizadas ali as primeiras letras de cada palavra, ou pegou uma sílaba de uma palavra e as primeiras letras de outras. Então, isso é processo de formação da sigla, tá? Agora, tem algo também que é muito importante você observar, principalmente quando principalmente você que está se preparando, né, para um concurso organizado pela Banco Bage, é quanto à escrita da sigla, tá? Porque aí envolve a questão de ortografia. Qual é a forma correta de se escrever uma sigla? Então, por exemplo, eu tenho aqui as siglas UFES, U, UFRJ, tenho ONG, deixa eu melhorar esse G, ONG, e vou colocar outro, ONU. Vamos trabalhar com essa. Qual é a forma correta de escrevê-las? Qual é a escrita correta para essas siglas? É assim, todas as letras maiúsculas? Ou é assim, primeira letra
maiúscula e as demais minúsculas. Como você escreveria? Qual é a forma correta? Patrícia, tem uma forma correta? Tem. Tem uma forma correta e tem uma regra, né? Para que você saiba como escrevê-lo. Ou escrevê-las aqui no caso, né? Essas siglas. Então vamos lá. O que você tem de observar se a banca te pedir a escrita correta da sigla? Qual sigla está escrita corretamente? Você vai observar primeiro a quantidade de letras que tem nessa sigla. Se a sigla tiver até 3 letras, se ela apresentar até 3 letras, como é o caso ali, ó, de ONG, como é o caso de ONU, se for assim, você tende a escrever todas maiúsculas. Sigla com até 3 letras, todas elas maiúsculas, tá bom? Agora, se a sigla te apresentar 4 ou mais letras, aí você vai observar a forma como você pronuncia essa sigla. Se você pronunciar letra a letra, se você pronunciar essa sigla letra a letra, como no caso de U, F, R, J, tá vendo? Eu pronuncio letra a letra, U, F, R, J. Se você pronunciar letra a letra, então a escrita é dessa forma, todas as letras maiúsculas, ok? Todas as letras maiúsculas. Se você pronunciou letra a letra, todas maiúsculas. Agora, se você pronunciar essa sigla como você pronunciaria qualquer outra palavra, se você pronunciar como você pronunciaria qualquer outra palavra, por exemplo, aqui, ó, igual UFES. Eu não pronunciei U-F-E-S, letra a letra. Eu pronunciei como eu pronunciaria qualquer outra palavra, UFES. Então, neste caso, você vai escrever assim: a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas, tá? Dessa forma aqui. Então, é muito importante que você saiba, né, dessas informações aqui, porque isso pode ser um diferencial para você. Muita gente não sabe, tá? Que a banca trabalha com esse tipo de questão. Então, fiquem atentos a isso. Se a banca trabalhar com formação da palavra, formação, aí você vai observar qual foi o critério utilizado ali para se formar aquela sigla. Pegou uma letra de cada palavra, pegou uma sílaba, depois pegou a primeira letra das demais palavras, isso é formação da sigla, tá? Agora, a banca pode cobrar a escrita correta da sigla, tá? E aí, você vai observar essas considerações aqui. Se a sigla tiver até 3 letras, não tem problema, todas maiúsculas. Se a sigla apresentar 4 ou mais letras, você vai observar como você pronuncia. Pronunciou letra a letra, todas maiúsculas. Pronunciou como você falaria, pronunciaria outra palavra, somente a primeira maiúscula e as demais minúsculas. Ok? Bem legal essa questão aqui, né? Agora, vamos para a questão 3. E aqui na questão 3, a banca vai trabalhar com algo que outras bancas também trabalham, né? Todas as bancas trabalham com essa questão, que é a concordância do verbo haver. O que você precisa saber? Quando aparecer na sua oração o verbo haver, você vai tentar substituí-lo pelo verbo
existir. Apareceu o verbo haver na sua oração, você vai tentar substituí-lo pelo verbo existir. Patrícia, sempre será possível essa substituição? Não, nem sempre, mas você vai tentar. Se você conseguir substituir o verbo haver pelo verbo existir, isso te sinaliza que esse verbo haver, no contexto no qual ele apareceu, é um verbo que é chamado de impessoal. Sendo assim, ele tem de ficar na terceira pessoa do singular. Ele não vai flexionar. Ele vai ficar na terceira pessoa do singular. E ele vai te trazer uma oração que é chamada de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Ok? Como assim? Olha o exemplo aqui. Ó. Se eu digo, havia homens na rua. Havia homens na rua. O verbo que apareceu aqui foi o verbo haver. Então, eu vou tentar substituí-lo por existir. Quando eu digo havia homens na rua, é porque existiam. Eu pude substituir, ó, existiam homens na rua, ok? Eu pude substituir o verbo haver por existir. Então, esse verbo ele é um verbo impessoal e ele vai ficar na terceira pessoa do singular. De forma que, se aparecesse escrito assim, ó, haviam, haviam homens na rua, isso daqui está errado, ok? Porque o verbo haver pode ser substituído por existir naquele contexto, então ele é um verbo impessoal e ele morre, ele acaba, ele morre no singular, tá? Ele não flexiona. Então é com essa linha de raciocínio que a banca vai trabalhar aqui, ó. Analise as alternativas abaixo e assinale aquela em que a concordância verbal está empregada de forma correta. Aí a banca trabalhou com havia na letra A, havia na letra B, havia na letra C, havia na letra D, havia não, né? O verbo haver na letra D e o verbo haver também na letra E. Então vamos lá. Qual é a correta? Vou tentar substituir por existir. Havia muitas pessoas na reunião. Eu poderia dizer que existiam muitas pessoas na reunião. Pude substituir o verbo haver por existir. Então, esse verbo haver aqui, ele é um verbo impessoal e ele tem de ficar na terceira pessoa do singular. Então, perfeita aqui a construção. Eu não poderia dizer haviam muitas pessoas na reunião, ok? Havia muitas pessoas na reunião, correto. Na letra B, ó, ele colocou no plural, ele flexionou. Eu não posso flexionar. Esse verbo é um verbo impessoal. Havia muitas pessoas na reunião, existiam muitas pessoas na reunião. Pude substituir por existir, ele não pode flexionar. Tá? Então, errada a letra B. Letra C. Havia muitas pessoas na reunião. Ok. Verbo haver, no sentido de existir, permanece no singular. Aqui tudo bem. E estava felizes? Estava. As pessoas, elas estavam, né? Elas estavam felizes. Então, o problema aí de concordância verbal apareceu na segunda oração, ok? Verbo haver ali certinho. No entanto, o problema apareceu ali com o verbo da segunda oração. Vou só colocar para carregar aqui o notebook, porque senão vai dar problema. Vai cair a carga, tá? Só um minutinho. Só um minutinho.
Ok, voltei aqui. Pronto, resolvido. Então, na letra C, o problema está ali na segunda oração. Vou só verificar como está aparecendo para vocês aqui, se não deu nenhuma interferência, ok? Vamos lá então, vamos para a letra D. Na letra D, olha o que nós temos. Houveram muitas pessoas na reunião. Continua sendo o verbo haver. Vou tentar substituir por existir. Eu poderia dizer que existiram muitas pessoas na reunião. Pude substituir por existir. Então, esse verbo ele não pode flexionar. Não pode ser houveram. O correto é houve, né? Houve muitas pessoas na reunião. Errada a alternativa D. A alternativa E. Havia muitas pessoas. Havia muitas pessoas, ok aqui, né? Concordância do verbo. É um verbo impessoal, fica no singular. Agora, havia muitas pessoas na reuniões. Feio isso daqui, né, gente? Nas reuniões, ok? Então, aqui, olha o que você precisa observar. Tem erro aqui nessa questão? Tem erro. Mas é um erro de concordância verbal. A banca está trabalhando aqui com concordância verbal. Ela não quer que você olhe crase, que você olhe pontuação, que você analise a acentuação. Ela quer que você observe a concordância verbal. Na letra E, a concordância verbal está perfeita. Verbo haver no sentido de existir, fica no singular. O problema que aconteceu quanto à concordância nominal, ok? Quanto à concordância nominal. Então, por isso que a nossa alternativa, o nosso gabarito de fato, é a alternativa A, ok? Tô só mexendo aqui para poder acertar, que na hora que eu fui colocar para carregar, deu uma desestabilizada aqui. Só observar aqui como que está aparecendo para vocês aqui, se não está atrapalhando. Não, tá tudo, acho que tá tudo certinho. Vamos lá. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, tá? Já se inscreva aqui no canal. Toda semana tem correção de questões, como eu disse, questões organizadas por várias bancas, tá? Então já se inscreva no canal, não deixe para depois, porque você vai esquecer, tá? Então vamos continuar aqui, vamos para a questão 4. Questão 4 também vai trabalhar com concordância verbal. Olha só. No enunciado, faltavam coragem e argumentos ao orador. A concordância verbal está adequada à norma padrão. Olha só. Quando nós trabalhamos com concordância verbal, a regra geral é concordância entre o verbo e o núcleo do sujeito. Aqui, olha o que nós temos. Faltavam. Destaquei o verbo. Vou encontrar o sujeito. Vou fazer a pergunta aqui antes do verbo. O que? O que faltava? Coragem e argumentos. Isso daqui é o meu sujeito, ok? Coragem e argumentos faltavam. Dentro desse sujeito, nós temos dois núcleos. Então, ele é um sujeito composto. Esse sujeito composto, ele apareceu, ó, depois do verbo. O verbo faltavam, o sujeito apareceu depois. Então, ele é chamado de sujeito posposto. Eu tenho um sujeito composto porque ele tem dois núcleos, posposto porque ele está posto depois do verbo. Por que você precisa observar isso? Porque quando você tem um sujeito composto, posposto depois do verbo, há duas possibilidades aí de concordância verbal. O verbo pode concordar
com todos os núcleos, como foi feito aqui, ó. Faltavam coragem e argumentos. O verbo está no plural porque ele está concordando com os dois núcleos ali, com todos os núcleos. Se ele concordar com todos os núcleos, necessariamente ele tem de ficar no plural. Agora, a outra possibilidade é concordar o verbo com o primeiro elemento, com o primeiro núcleo, que aqui no caso é coragem. Então, se eu concordasse o verbo com o primeiro núcleo, olha como que ficaria. Faltava. Faltava coragem e argumentos ao orador. Então, esta construção também é possível, tá? Por quê? Porque eu tenho um sujeito composto, posposto, que apareceu depois do verbo. E neste caso, há duas possibilidades aí de concordância. Olha só, se eu disser assim, ó, mãe e pai. Vou completar aquele espaço ali com o verbo chegar. Aí coloco aqui na 2 a mesma coisa. Mãe e pai. E vou concordar com o verbo chegar. Olha o que nós temos aqui. Nesse espaço, eu vou colocar um verbo, ok? Então, quem... Vou perguntar o verbo para encontrar o sujeito. Quem chegou? Mãe e pai. Isso daqui é o meu sujeito. É um sujeito que apresentou dois núcleos. Então, ele é um sujeito composto, ok? E é um sujeito composto que apareceu, ó, depois do verbo. Então, ele é um sujeito composto posposto. Se eu tenho sujeito composto depois do verbo, posposto, quais são as possibilidades de concordância? Primeiro, eu posso concordar com os dois elementos. Eu posso concordar com mãe e com pai. E aí o verbo fica no plural. Então, eu digo, chegaram mãe e pai. Qual é a outra possibilidade? Eu posso concordar esse verbo somente com o primeiro núcleo desse sujeito, somente com mãe. E aí, o verbo aqui nesse caso vai ficar no singular, porque o primeiro elemento está no singular. Então, eu vou dizer chegou mãe e pai. Então, essas duas possibilidades são possíveis, tá bom, gente? Quando você tiver ali na estrutura um sujeito composto posposto, tá? Então, vamos lá. A banca pediu aqui, assinale a alternativa que justifica essa adequação. Ela disse que essa construção está correta e ela quer a justificativa. Então, ela diz que está correta na letra A porque o verbo concorda com o termo mais próximo, coragem. O verbo está no plural, então ele está concordando com os dois elementos, ok? Se fosse para concordar com coragem, nós vimos aqui, ó, seria faltava. Faltava coragem e argumentos. Então, errado aqui. B, o verbo está no singular. O verbo está no singular, gente? Não está no singular. Faltavam está no plural, ok? Descartamos ali. Letra C, o verbo está no plural por concordar com o sujeito composto, posposto. Perfeito, né? Ele está no plural porque ele está concordando com esse sujeito que tem dois núcleos, sujeito composto, e que apareceu depois do verbo, portanto, posposto. Certinho aqui a letra C. Letra D, o verbo deveria concordar com argumentos, termo mais importante? Não, né? Ou ele concordaria com os dois elementos, os dois núcleos, ou com o primeiro núcleo, o mais próximo, ok? Não o mais importante, o mais próximo. O sujeito é indeterminado? Não, nós já localizamos ali o sujeito, então ele não é indeterminado. Próxima questão, ela ficou repetida aqui, né? A questão sobre as siglas. Então, vamos para a próxima. Descer aqui um pouquinho. E essa questão aqui é uma questão bem interessante, muito bem formulada.
pela banca, tá? Na verdade, a banca nessa questão 6 está trabalhando com adjunto adnominal e com complemento nominal. São com esses conteúdos que a banca está trabalhando na letra C, mas ela não citou essas nomenclaturas, tá? Então, ela trabalhou de uma forma bem contextualizada, bem legal mesmo, tá? O que você precisa observar? Quando você tiver um termo preposicionado, ligado a um substantivo abstrato, o nome de uma ação é um substantivo abstrato, por exemplo, né? Então, se você tem esse termo preposicionado ligado a um substantivo abstrato, o que você vai ter ou vai ser um adjunto adnominal ou vai ser um complemento nominal. Então, se você tem um termo preposicionado ligado a substantivo abstrato, o que você terá será ou um adjunto adnominal ou um complemento nominal. O problema é que isso gera dúvida no candidato. O candidato não consegue perceber que é um complemento nominal, diferenciar o que é um complemento nominal do que é um adjunto adnominal, porque eles aparecem ali ligados a esse substantivo abstrato por uma preposição, por meio de uma preposição, né? Iniciados por preposição. Então, eles são muito parecidos. O que você tem de observar para diferenciá-los? Quando você tem um termo preposicionado e esse termo te traz um valor agente, se ele te traz um valor agente, o que você terá ali será um adjunto adnominal. Quando você tiver um termo preposicionado ligado a um substantivo abstrato, e esse termo ali que apareceu com a preposição te trouxer um valor paciente, o que você vai ter será um complemento nominal. Como assim? Olha aqui na número 1. A crítica do professor. Apareceu um termo, ó, iniciado por preposição, e ele está relacionado ao substantivo abstrato crítica. É complemento nominal ou é adjunto adnominal? O que você vai observar? O termo que apareceu com preposição. É esse termo aqui, você vai olhar para esse termo. Esse termo está praticando a ação ou ele está recebendo uma ação? Ele é agente ou ele é paciente? Você tem de observar isso. Quando eu falo a crítica do professor, gente, é a crítica do professor. Ele criticou, ele agiu. Então, se ele agiu, esse termo é um termo agente. Se é agente, ó, é a de adjunto, adjunto adnominal. Se o termo é agente, adjunto adnominal. Se o termo for paciente, se estiver recebendo a ação, não é adjunto adnominal, é complemento nominal. Olha 2. A crítica ao professor. A crítica ao professor, não é o professor que está praticando uma ação agora. Ele está recebendo, ele que está sendo criticado. Então, esse termo preposicionado aqui agora me traz um valor paciente, ok? Se ele traz valor paciente, então o que eu tenho aqui, ó, paciente, o que eu tenho é complemento nominal, ok? Se eu falo assim, ó, receita um pouquinho. Se eu falo assim, a compra do produto
a compra do produto. Eu tenho um termo preposicionado aqui, que está relacionado a essa palavra compra, que nesse contexto ali é um substantivo, né? É o nome da ação de comprar. Então, eu tenho um substantivo abstrato aqui, um termo preposicionado ligado a ele. Isso aqui pode ser complemento nominal ou pode ser adjunto adnominal. O que eu vou observar para gabaritar aqui a minha questão? O valor desse termo aqui. Ele tem um valor paciente ou ele tem um valor agente? Quando eu digo a compra do produto, foi o produto que comprou? Não, ele foi comprado, ele recebeu a ação. O valor aqui é um valor paciente. Se eu tenho valor paciente, então aqui é um complemento nominal, ok? Tá, e o que você precisa observar para essa questão? Que quando você tem um complemento nominal, a preposição que aparece ali no termo, ela é um caso de regência. Ela é uma exigência gramatical. É uma exigência gramatical. A preposição apareceu ali porque é uma exigência gramatical, ok? Isso acontece com complemento nominal. Agora, com o adjunto adnominal, a preposição aparece ali, né? Ela pode aparecer ali, mas não é uma exigência gramatical. Foi com esse raciocínio que a banca trabalhou na questão 6. Olha que questão bonita. Olha só. A banca, como eu disse, trabalhou aqui com adjunto adnominal e complemento nominal. Era isso. Mas as pessoas não conseguem entender, né, o que a banca quer com esse tipo de questão. Olha só. Uma preposição pode estar presente numa frase ou por exigência de um termo anterior, uma regência, um caso de regência, tá? Uma exigência gramatical. Então, isso daqui é no caso de complemento nominal, no caso de um objeto indireto. A preposição aparece ali por uma regência, por uma exigência gramatical. Ou essa preposição pode aparecer por uma necessidade de dar uma informação no texto, sem exigência de um termo anterior. A frase abaixo em que a preposição de é exigida por um outro vocábulo, não é uma questão de exigência gramatical, ok? É exigida por um outro vocábulo que a antecede é. Então, nós temos de observar aqui o complemento, que é complemento nominal, e o que é adjunto adnominal. É isso que a banca quer do candidato. E que o candidato saiba que quando ele tem um complemento nominal, a preposição que aparece ali, ela é exigência gramatical. E quando ele tem um adjunto adnominal, a preposição que aparece ali não é exigência, ok? Então ele quer ali, na verdade, esse adjunto adnominal, né? Ó, a frase abaixo em que a preposição de é exigida por um outro vocábulo, não é um caso de regência. Então vamos lá. A necessidade de uma consulta, a necessidade de dinheiro, a necessidade de comparecer, a necessidade de alguns e a necessidade de mais tempo. Estão vendo? Nós temos termos preposicionados em todas as alternativas e esses termos estão relacionados a um substantivo abstrato. Como eu vou saber se é complemento nominal ou se é adjunto adnominal esse termo? Vou observar o valor desse termo preposicionado. Se tem valor agente, é adjunto.
Se tem valor paciente, é complemento nominal. Então, vamos lá. A necessidade de uma consulta. Era a consulta que estava praticando uma ação ali? Não, a consulta era, né, aspas aí, necessitada. Então, ela está recebendo a ação. Aqui é valor paciente. Se eu tenho valor paciente, isso daqui é um complemento nominal. Se é um complemento nominal, essa preposição é uma exigência gramatical. É um caso de regência. Então, não posso marcar essa. Na B, a necessidade de dinheiro. Era o dinheiro que estava praticando a ação? Não, o dinheiro ele era necessitado. Então, aqui também é um valor paciente. É um valor paciente. Se eu tenho valor paciente, eu também tenho ali complemento nominal. Não poderia marcar, porque a preposição, nesse caso, é um caso de regência. Letra C, a necessidade de comparecer. É o comparecer que estava praticando alguma ação? Não, né? Tinha a necessidade de comparecer. Então, esse comparecer não está praticando uma ação, ok? Então, aqui nós temos também um valor paciente. Era a necessidade daquele comparecimento, ele não praticou ação. Na letra D, nós temos a necessidade de alguns. Agora, aqui, alguns está praticando, né? Esse termo, alguns, está praticando a ação. A necessidade de alguns, a necessidade dos homens. Os homens é que necessitavam. É a necessidade das pessoas, as pessoas que necessitavam. Então, esse termo aqui é um termo agente agora. Ele pratica a ação. Se ele é um termo agente, ele é um adjunto. Ele é um adjunto adnominal. E quando você tem essa preposição, um adjunto adnominal, aqui não é caso de regência, não é uma exigência gramatical. Então, a alternativa aqui correta é a alternativa D. Aqui apareceu o adjunto adnominal. Na letra E, ó, é a necessidade de mais tempo. O tempo era necessitado, ok? Ele não praticou a ação, ele recebeu essa ação. Então, aqui é um valor agente também, portanto, né, é um complemento nominal. Bonita, linda, linda, linda essa questão, né? Então, para que o candidato conseguisse entender o que a banca queria dele, ele precisava dessas informações aqui acima, tá? E principalmente essa, de que a preposição que aparece no complemento nominal, ela é uma questão de regência, uma exigência da gramática. Agora, a preposição que aparece no adjunto adnominal não é caso de regência, tá? Então, bem legal essa questão, muito bem formulada essa questão. Questão 7 vai trabalhar com concordância de alguns verbos ali, de algumas estruturas, né, importantes. Então vamos lá. A opção em que segundo a norma culta, ambas, só encontrar meu pincel, ambas as formas verbais entre parênteses podem ser empregadas. Então, letra A. É meio-dia ou são meio-dia? A banca aqui vai trabalhar com a concordância do verbo ser em relação a horas. E quando ser, o verbo ser, né, em relação a horas. E quando ser envolve essa concordância, assim, né, com horas, você vai observar o seguinte. Você vai observar o número que aparece ali. Esse verbo ser vai concordar com o número. 0 até o 1, de 0 a 1, isso daqui é singular. O verbo vai ficar no singular. Então, olha só. É meia-noite. Meia.
ok? Meia-noite, então, verbo no singular. Uma hora. Uma, de 0 a 1, sempre no singular. É uma hora. É, zero, né? De 0 a 1, então é 0 hora. Zero, fica no singular, o verbo fica no singular. O verbo vai concordar com um número. Agora, se eu disser 2 horas, então eu vou flexionar, vou concordar. São 2 horas. São 4 horas, ok? Sempre concordando com o número. Então, aqui, ó, meio-dia é menos de 1. Então, o verbo vai ficar no singular. É meio-dia e não são. Não posso usar são. Não posso usar as duas formas ali, ok? Então, não é a letra A. B, grande número de candidatos chegaram com as duas formas. Olha a expressão que nós temos aqui, ó, grande número de candidatos. Isso daqui é uma expressão coletiva. Com essa expressão coletiva, você pode fazer o seguinte: se aparecer uma expressão coletiva ali, você pode concordar o verbo com esse núcleo, que aqui no caso é número, né? Número, então, número chegou, grande número de candidatos chegou, estou concordando com a palavra número. Ou eu posso concordar com esse termo de candidatos. Então, se eu concordar com esse termo que está no plural aqui, então vai ficar grande número de candidatos chegaram. Então, eu posso concordar com a palavra lá que dá essa ideia de coletivo, e ali no caso é palavra número, né? Estou concordando. Ou eu posso concordar com essa expressão que aparece ali preposicionada, tá bom? Então, se eu concordar com o número, singular, grande número de candidatos chegou. Se eu concordar com candidatos, então, grande número de candidatos chegaram. Então, na letra B, sim, eu posso construir dessas duas formas. Então, a alternativa B é a nossa alternativa correta aqui. Agora, na C, veio ou vieram 1 milhão de doses de vacinas, das vacinas. 1 milhão, vou concordar com o numeral. 1 milhão, então 1 milhão veio, tá? Vou concordar com o numeral. Letra D, não posso dizer vieram, tá? Só veio. Letra D, apareceu ou apareceram muitos candidatos ao emprego. Aqui é a regra geral de concordância, né? O verbo concordar com o núcleo do sujeito. Então, o que apareceu? Muitos candidatos. O meu núcleo é esse, está no plural. Então, o verbo necessariamente tem de concordar com esse núcleo. Portanto, apareceram muitos candidatos. E não apareceu, não posso construir assim. E na letra E, eu tenho, não queria que Pedro e Raquel o visse na rua ou o vissem na rua. Quem que não iria ver? Pedro e Raquel. Eu tenho aqui um sujeito com dois núcleos. É um sujeito composto. Então, o verbo ele tem de concordar no plural. Tem que concordar com todos, tá bom? O sujeito aqui, ele apareceu antes do verbo, o sujeito composto antes do verbo, não é posposto como nós vimos lá acima. Ele está antes do verbo. Então, o verbo necessariamente tem de concordar com os dois núcleos. Então, não queria que o Pedro e a Raquel o vissem na rua e não visse, tá? É como se fosse assim, ó. Não queria que o Pedro e Raquel que Pedro e Raquel vissem ele. Bem, entre aspas ali, que a gente não pode fazer essa construção, né? Vissem ele, mas seria isso. Esse o aqui, ó, é o ele, tá bom? Então, o verbo, ele vai concordar com o sujeito, ok? Então, na letra E,
a única construção possível é essa. Não queria que Pedro e Raquel ouvissem na rua. Vamos para a próxima questão, que vai trabalhar ali com a função do pronome lhe. O pronome lhe, geralmente, ele exerce função de objeto indireto, né? O que as bancas mais cobram, né? Com que as bancas mais trabalham. O lhe com função de objeto indireto, mas ele pode exercer outras funções também. Então, vamos observar aqui. A frase em que o pronome lhe apresenta uma função na frase diferente das demais é. Então, vamos lá. Vou começar aqui, ó, da letra E, da letra D. Atribuiu-lhe, deixa eu ver se tem letra E aqui. Já até. Começar aqui da letra E. Obedeceu-lhe rapidamente. Obedeceu ao verbo. Quem obedece, obedece a alguém. Quem obedece, obedece a alguém. Então, ou a alguma coisa, né? Então, obedeceu a quem? Obedeceu a ele. Esse lhe ali é esse a ele. Está completando o sentido do verbo, foi iniciado por preposição. Então, o lhe aqui tem função de objeto indireto. Esse verbo aqui é um verbo transitivo indireto. Então, na E, ele é objeto indireto. Na letra D, atribuiu-lhe a agressão. Quem atribui, atribui alguma coisa a alguém. Esse verbo pede complemento. Atribuiu o quê? A agressão. Complemento sem preposição, objeto direto. Mas atribuiu a quem? A ele, tá vendo? O lhe aqui funcionando como um objeto indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Então, não tem diferença aqui, né? Letra C. Entregou-lhe a placa. Quem entrega, entrega alguma coisa. Entregou o quê? A placa. Mas a quem? A ele. A esse lhe aqui, que está funcionando como objeto indireto, ok? A placa é o nosso objeto direto, complemento sem preposição, verbo transitivo direto e indireto. Na letra B, deu-lhe o prêmio. Deu. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. Deu-lhe o quê? O prêmio. Complemento sem preposição, objeto direto. Mas deu a quem? A ele. Objeto indireto. Lhe funcionando como objeto indireto. Novamente, verbo transitivo direto, indireto. Então, nas letras B, C, D e E, o lhe está funcionando ali como um objeto indireto. Agora, observe a letra A. Beijou-lhe a mão. Beijou. Quem beija, beija alguma coisa ou alguém. Beijou o quê? A mão. Complemento sem preposição. Esse a é um artigo que está acompanhando o substantivo mão. Então, sem preposição, objeto direto. Beijou o quê? A mão. A mão de quem? De quem era essa mão? A mão dele. Ó, a mão dele. Esse lhe está no lugar desse dele ali, transmitindo uma ideia de posse. Quando nós temos essa ideia de posse, o que nós temos ali não é, só repousar aqui, o que nós temos ali não é objeto indireto, é um adjunto adnominal. Ideia de posse é para adjunto adnominal, ok? É a mesma coisa de eu dizer assim, ó, pisou, dá outro exemplo aqui, pisou-lhe o pé, pisou-lhe o pé. Quem pisa, pisa alguma coisa ou alguém. Pisou, pisou o quê? Pisou o pé. Complemento sem preposição, objeto direto. Mas o pé de quem? O pé dele. Ó, esse lhe está no lugar desse dele que traz ideia de posse. Então, o lhe aqui não é objeto indireto. Ele não está completando o sentido do verbo, tá?
Então, aqui nesse caso, ele é um adjunto adnominal, ok? Então, a alternativa ali que nos apresenta o li, exercendo uma função sintática diferente das demais, é aqui na alternativa A. Bem legal também essa questão aqui, tá? Vamos para a 9. Olha o que a 9 nos trouxe, gente. A frase abaixo em que esteja ausente qualquer processo de intensificação é. Gente, se vai trabalhar com circunstância, isso é advérbio, tá? A banca está trabalhando com advérbio aqui. E advérbio, gente, só pode estar relacionado a verbo, a adjetivo ou a outro advérbio. Então, para que uma palavra seja um advérbio, ela tem de estar relacionada a um verbo, a um adjetivo ou a um outro advérbio. Advérbio, gente, nunca. O que o advérbio nunca, mas é nunca de nunca. É nunca. O advérbio nunca se refere a substantivo. O advérbio nunca se refere a substantivo, advérbio nunca se refere a substantivo, advérbio nunca se refere a substantivo. Então, a banca está trabalhando com advérbio. Você vai observar nas alternativas ali, ó, aquela na qual a palavra esteja relacionada a um substantivo. Porque se está relacionada a um substantivo, então você tem ausente ali, né, um processo de intensificação. Você não tem um advérbio ali, tá? Olha só. Por que a banca trabalha com esse tipo de questão, gente? Porque a banca sabe do vício do candidato. Qual que é o vício do candidato? Olhar, por exemplo, para a palavra muito e já afirmar que isso daqui é um advérbio. Muito pode ser um advérbio? Pode, mas depende do contexto. Geralmente vai ser um advérbio. Mas, se esse muito estiver relacionado a um substantivo, se ele estiver relacionado a substantivo, ele não pode ser advérbio. Nesse caso, ele vai ser um pronome indefinido. Olha só, comi muito e comi muito arroz, muito bolo. Simplificar aqui, comi muito bolo. Apareceu muito na 1, apareceu muito na 2. Só que na número 1, olha o que nós temos. Eu comi muito. Esse muito está relacionado ao verbo. Me traz essa ideia, nessa circunstância de intensidade. Eu comi muito. Está relacionado a verbo. Então, aqui, muito é um advérbio. Agora, olha na outra. Nessa número 2, olha o que eu tenho. Comi muito bolo. Muito está relacionado a qual palavra? Patrícia, eu acho que é a muito, é a comi. Gente, olhe direito. Comi muito bolo. O muito está relacionado a bolo. E eu digo o bolo. Se eu consigo colocar o artigo antes da palavra, essa palavra é o quê? É um substantivo. E se eu tenho uma palavra relacionada a substantivo, nunca pode ser advérbio, tá? Nunca pode ser advérbio. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, não é advérbio. Muito aqui está funcionando como um pronome. É um pronome indefinido, ok? Então, era isso que você tinha que saber para matar essa questão. Na letra A, olha o que eu tenho. Escolher um fruto madurinho no tabuleiro. Esse sufixo inho aqui me traz essa ideia, né, de muito, de intensidade. Era um fruto maduro, era um fruto
madurinho, era um fruto muito maduro. Então, muito aqui está relacionado ao adjetivo maduro. Esse inho aqui significa esse muito, e traz essa ideia de muito. E o muito está relacionado ao adjetivo maduro. Se está relacionado a adjetivo, então tem um advérbio ali, né? Eu tenho um advérbio, eu tenho essa ideia ali, né? Dessa palavra, essa ideia de intensificação, ok? Na letra B, ó, José chegou elegantão à festa. Quando eu falo elegantão, é porque ele estava muito elegante. Então, eu tenho uma intensificação do adjetivo, ok? Letra C, achou que o corredor estava bem cansado. Ele estava bem cansado. Bem cansado. Deixa eu colocar isso aqui no mudo. Só um minutinho, porque senão a gente não vai conseguir. Eu esqueci. Só um minutinho. Pronto, pronto. Então, bem cansado, cansado é uma característica, né? Estado desse corredor. Como que ele se encontrava naquele momento? Eu tenho uma palavra aqui intensificando esse adjetivo. Patrícia, eu acho que é o modo como ele. Não é modo, não, gente. Isso aqui não é modo. Cansado não pode ser advérbio aqui nesse contexto, tá bom? Porque eu poderia flexionar, poderia dizer, achou que a corredora estava bem cansada. Advérbio não flexiona, tá bom? Então, aqui eu tenho o advérbio bem intensificando o adjetivo cansado. Então, aqui eu tenho essa ideia de intensificação. D, além, muito além da fronteira. Então, aqui eu tenho também essa ideia de intensificação, né? Um advérbio intensificando o outro. Agora, na letra E, trazia muito dinheiro. Patrícia, eu acho que é intensificação também, que é advérbio. Gente, não é. Não pode ser advérbio. Porque advérbio nunca se refere a substantivo. Eu trazia muito dinheiro. Está se referindo a dinheiro. E eu digo o dinheiro. Isso daqui é um substantivo. Se eu tenho a palavra muito relacionada a um substantivo, eu não tenho advérbio ali. Eu não tenho essa circunstância de intensificação. Isso daqui é um pronome indefinido, ok? Pronome indefinido. Então, a nossa alternativa. Oh, meu Deus, tem uma música me atrapalhando aqui, gente. Choveu muito aqui na minha cidade. E elas estão assim, né? Ô, Jesus. Mas vamos lá. A nossa alternativa correta aqui é a alternativa E. Na letra E, nós não temos esse processo de intensificação, porque nós não temos advérbio, nós não temos advérbio, porque o muito está relacionado à palavra dinheiro, que é um substantivo, e advérbio nunca se refere a substantivo. Ok, vamos para a nossa última questão. A nossa última questão aqui é sobre orações. Gente, eu vou contar o número de orações de um período pelo número de verbos. Se dentro de um período eu tenho 5 verbos, então eu tenho ali 5 orações. Se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações, ok? Então nós temos o período aqui. O período é o que começa na letra maiúscula e vai até a pontuação. Então, isso daqui é o nosso período. Quantas orações existem nele? Vou contar a quantidade de verbos. Quais são os verbos que aparecem aqui? Então, vamos lá. Os reguladores de segurança automotiva dos Estados Unidos estenderão é o verbo. Eu estenderei, tu estenderás, ele estenderá, eu estenderei, tu estenderás, ele estenderá, eles estenderão, ok? A língua até embolou aqui. Então, eles estenderão, é um verbo, tá? Estenderão o prazo da consulta pública sobre os pedidos da General Motors
e Ford para implementação de um número limitado de veículos autônomos sem controles humanos, como volante e pedal de freio. Gente, nesse período ali grande, nós só temos um verbo. Nós só temos o verbo estenderão. Se eu só tenho um verbo, eu só tenho uma oração. Patrícia, mas eu achei esse período grande demais para ter um verbo. Não importa, gente. Nós só temos um verbo ali, tá? Patrícia, achei aqui, ó, que limitado fosse um verbo, porque terminou em ado. Não é assim? Terminou em ado, terminou em ido, é verbo que está no particípio? Nem sempre, né, gente? Tem de observar onde a palavra está aparecendo. Aqui eu tenho um número, ó. Um número, o número, isso daqui é um substantivo. Limitado é uma característica desse número, desse substantivo. Então, é um adjetivo ali, não é verbo, tá? Tem de ter cuidado com esses detalhes aí. Consulta, Patrícia, eu consulto, consultas, ele consulta, é verbo. Mas aqui, ó, está funcionando aqui como um substantivo. É o prazo da consulta. Eu tenho um artigo ali, né? Antes dessa palavra. Essa palavra é um substantivo, tá bom? Então tem de ter cuidado, tem de ter atenção a esses detalhes. Você precisa observar quantas orações tem em um período, você precisa identificar os verbos, ok? Então finalizamos aqui a correção do nosso simulado. Espero ter ajudado. O link para que você esteja conosco no nosso grupo gratuito está aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você está se preparando para um concurso organizado pela banca IBAD, eu tenho uma boa notícia para você, tá? Nós temos um curso, é o nosso intensivo IDCAP. Nesse curso, você vai revisar todos os conteúdos do seu edital. Você vai revisar todos os conteúdos que são cobrados de forma recorrente pela banca, de forma objetiva, de forma estratégica, tá? Sem perder tempo estudando conteúdo que não precisa ser estudado. E, mais importante, sem negligenciar aqueles tópicos que precisam de fato do estudo, ok? Então, nós temos esse intensivo IDCAP. As aulas são assim, ó, por meio de correção de questões organizadas pela banca. Então, eu vou corrigindo as questões e vou revisando os conteúdos com vocês. É uma turma que faz toda a diferença no resultado, tá, gente? Então, se você quiser participar da nossa turma de questões, o nosso intensivo DECAP, ó, estou com intensivo DECAP na cabeça aqui, porque hoje tem aula. Intensivo IBAD, você também vai ter um link aqui abaixo, tá bom? Disponível para que você adquira aí esse curso, que eu tenho certeza que vai ser um diferencial para você, tá? Então, eu finalizo aqui. Na próxima semana eu retorno fazendo a correção de mais questões aí, tá? Então, até a próxima semana.